Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Irmãos, nós estamos pregando há alguns meses uma série de mensagens no Evangelho de João. Na quarta-feira, o Lucas esteve pregando o início do capítulo 12 e eu quero dar continuidade pregando no capítulo 13, mas antes quero falar um pouco do capítulo 12, que é longo, e o início também do capítulo 13. Mas quero te convidar a abrir a palavra de Deus, lá então em João 13, do verso 18 a 32. João 13, do 18 ao 32. Esse texto vai falar um pouco da hipocrisia diante de Jesus. Diz assim o verso 18, a partir do 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estavam reclinados os seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era alguém que trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, abre os nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra, para que acima de tudo nós venhamos colocar em prática, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, tem misericórdia das nossas vidas. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quer, e que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a tua honra e para a tua glória. Que nada, Senhor, venha de mim, dos meus pensamentos, mas que tudo que venha a ser pregado nesta manhã venha a ser de acordo com a tua palavra que é viva. Obrigado por esta oportunidade. Nos ajuda na exposição da tua palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Como eu falei anteriormente, nós estamos numa série de mensagens, alguns pastores e alguns seminaristas no Evangelho de João. Na quarta-feira, o Lucas Meloni iniciou aqui o capítulo 12. E é interessante que ali a hora decisiva de Jesus havia chegado. No capítulo 12, a festa da Páscoa estava nos seus últimos preparativos. Só faltavam ali 6 dias, quando Jesus sai de Efraim e vai para Betânia. Entretanto, em Jerusalém já estava sendo tramada nos bastidores a morte de Jesus. O Sinédrio já havia declarado que aquele que trazesse Jesus, ou falasse ali do paradeiro, denunciasse Jesus, seria recompensado. Mais uma vez, estavam tratando ali Jesus como um criminoso. E seus amigos em Betânia estavam preparando uma ceia. Jesus é recebido ali no capítulo 12 para um jantar, provavelmente na casa de Simão Pedroso.
o leproso, e mesmo sabendo do trama do Sinédrio, para prendê-lo e matá-lo, Jesus vai a esse jantar em Betânia. Jesus entra depois publicamente em Jerusalém, sendo ali aclamado pela multidão. Enquanto os fariseus o rejeitam, os gregos, alguns gregos que ali estavam, queriam vê-lo. Jesus fala ali abertamente sobre a sua glorificação pela morte. E os judeus revelam ali mais uma vez a sua rejeição e a sua fé insuficiente. Aqui, acerca do ministério público de Jesus, encerra-se. Daqui para frente, ele vai endereçar o seu ensino apenas para os seus discípulos. E já no capítulo 13, o nosso capítulo de hoje, Jesus não mais se dirige ao povo, mas se dirige ali às multidões, não mais ao mundo como um todo, mas apenas ali para os seus discípulos. O ministério público de Jesus havia chegado ao fim. João capítulo 13 a João capítulo 17, nós encontramos a mensagem de despedida de Jesus, culminando ali com a sua oração intercessória, no capítulo 17, a oração sacerdotal, pelos discípulos e também por todos nós e por todos aqueles que haverão de crer em Jesus. Finda-se então o ministério público de Jesus. O dia seguinte testemunhará a sua angústia e a sua morte. Ele se recolhe então com os 12 a um cenáculo para com eles comer da Páscoa, instituir a ceia, que é o seu memorial, e revelar aos discípulos o seu grande amor para a separação que sabe ele que já estava próxima. E no texto lido hoje, Jesus agora vai separar o joio do trigo. Ele afirma que ele conhece, como nós lemos, aquele que ele escolheu, aqueles discípulos que ele escolheu. Mas entre os seus discípulos há um que é lobo, um com pele de ovelha, que é o diabo, que é o ladrão, que é o traidor, que é o Judas. E eu quero destacar com os irmãos alguns pontos. Em primeiro lugar, o conhecimento de Jesus acerca de tudo. Verso 18 a 20. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhe digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mais uma vez aqui Jesus mostra a sua divindade por meio aqui da sua onisciência. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, ele protegeu o traidor, que foi Judas. Ele deu a Judas inúmeras oportunidades, mas o coração de Judas cada vez mais se endurecia. Agora era chegada então a hora de Jesus tirar a máscara então de Judas. Jesus deixa claro aqui que Judas Iscariotes não era um crente, não era um homem salvo por ele. Jesus tem escolhido Judas ao mesmo nível, ao mesmo tempo que ele escolheu Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos. Judas foi escolhido depois de uma noite de oração, de acordo com a vontade de Deus, para estar com Jesus, para pregar o Evangelho, para orar pelos enfermos e para expulsar demônios. Por 3 anos, Judas andou com Cristo. Judas viu os milagres de Jesus, ouviu seus ensinos gloriosos, viu Cristo curando aleijado. Judas viu Cristo dando vista aos cegos, viu Cristo purificando os leprosos e ressuscitando, por exemplo, mortos. Durante 3 anos, Judas realizou a obra de Deus. Ele participou com o grupo dos 12 e também depois com o grupo dos 70. Judas pregou o evangelho para os outros. Judas orou pelos outros, expulsou demônios em nome de Jesus. Mas agora estamos vendo o que? Esse homem possuído pelo diabo e caminhando para a sua própria destruição. O diabo entrou nele e o diabo o levou para o inferno. E nós aprendemos aqui uma primeira lição com
esse primeiro ponto, de que muitos vão ver os milagres de Cristo, muitos vão participar, vão estar envolvidos com a obra, mas muitos de fato não entregaram ainda a sua vida a Jesus. Por isso que muitas vezes nós vemos por aí pastores, milagres sendo realizados em muitos lugares, por homens que não dão fruto, por homens que não evidenciam que pertencem ao próprio Cristo. Então, o fato, Judas teve o privilégio de tudo isso, de andar com o próprio Cristo. Foi escolhido ali entre os 12, mas o seu coração, as suas atitudes eram más. Judas não queria de fato entregar a sua vida a Jesus. E no verso 21 nós vemos aqui a angústia de Jesus. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhe digo, que um de vocês vai me trair. Aqui Jesus expõe diante do grupo Judas. Aqui a máscara de Judas cai diante do grupo dos outros discípulos. Mas isso não traz alegria para Jesus. Isso não trouxe alegria para Jesus. Judas perdeu a maior das oportunidades que alguém pode ter. Ele desperdiçou ali todas as chances que foi dar a ele. Judas escolheu por si só, por sua maldade, viver no pecado. Tornou-se um ladrão, tornou-se um traidor. E tudo isso trouxe angústia para Jesus. Porque Jesus não se alegra com o pecado. Porque Jesus não tem prazer no pecado. Porque não é da vontade de Jesus que as pessoas se perdam. Mas o ser humano nasce caminhando para o inferno. Romanos 3:23 vai nos dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Davi fala no Salmo 51:5 que em iniquidade eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. O homem nasce pecador. O homem nasce caminhando para o inferno. Por suas próprias atitudes. Judas tinha atitudes de um pecador. Judas escolheu essa vida de pecado. Judas tornou-se um ladrão. Judas tornou-se um traidor. E tudo isso trouxe angústia para Jesus. Tudo isso trouxe tristeza para Jesus, porque Jesus não se contenta com o pecado. Porque não é da vontade de Jesus que as pessoas vivam no pecado. E aí eu te pergunto, por exemplo, nesta manhã, como você tem vivido? Como você tem levado a sua vida? Os seus atos têm entristecido a Jesus? Lembre-se, meus irmãos, que Ele é santo. O nosso Deus é santo. O nosso Deus odeia o pecado. O nosso Deus não tem prazer pelo pecado. Então nós devemos sempre nos examinar e saber se nossas atitudes, embora já salvos, têm entristecido ao nosso Deus. Então devemos levar sempre isso em consideração. Ainda no verso 21, no verso ao 25, Jesus aqui anuncia o traidor. O 21, depois de dizer isso, mais uma vez eu leio, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhe digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam para os outros, sem saber a quem ele se referia, e ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele quem ele amava. Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é que vai te trair? Então aqui Jesus deixa os discípulos um suspense, deixam eles em suspense, ao dizer: um de vocês vai me trair. Jesus tinha total controle da situação, sabia exatamente o que estava acontecendo e o que iria acontecer. E essa informação provoca nos discípulos ali uma perplexidade na mente deles. Todos queriam saber. E aí Pedro pede ao discípulo amado que estava reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar quem era esse. E essa é a primeira vez aqui que nos é apresentado o discípulo que o evangelista destaca como aquele a quem ele amava. Então Jesus
não é pego de surpresa com as nossas atitudes. Jesus sabia o que se passava no coração de Judas. Jesus sabia dos planos de Judas. E Jesus sabe de todos os nossos planos. Jesus conhece toda a nossa mente. O que nós vamos fazer, quais serão as próximas palavras que iremos dizer. Jesus está nos acompanhando. Jesus está conosco, por exemplo, quando nós cometemos aquele pecado em que muitas vezes nós achamos que talvez a nossa mulher, nosso marido, o pastor da igreja, o irmão da igreja, não pegue. Mas ele está lá, quando nós estamos praticando determinado pecado. Nosso Deus está em todos os lugares. Então Jesus sabia quem era Judas e sabia o que estava no coração dele. Esse traidor é identificado mais uma vez no verso 26, que diz: é aquele quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão. Aqui Jesus nos mostra que um homem ele pode ser religioso, extremamente religioso, sem ser convertido. Ele pode se envolver na obra de Deus, nas coisas de Deus, e ainda assim ser um hipócrita. Ninguém, meus irmãos, é salvo por ser um líder religioso. Ninguém é salvo por ocupar um cargo de destaque na denominação ou exercer um ministério. Judas nos mostra que ser batizado ou ser membro de uma igreja local não é garantia de que estamos certos diante de Deus. Judas nos ensina a necessidade de nós sondarmos o nosso coração. Ele que amou mais o dinheiro do que Cristo e do que a sua própria alma. Aquele não foi ali um deslize momentâneo de Judas. Jesus já conhecia o seu coração. Jesus sabia que ele era um diabo, como é falado no capítulo 6, no verso 70. Jesus sabia que Judas era um ladrão. Só que aqui a máscara de Judas cai. Ele mostra a quem de fato Judas obedecia. Então nós aprendemos aqui com Judas que muitas vezes podemos enganar, como eu já falei anteriormente, pessoas. Podemos enganar a própria igreja, mas a Jesus ninguém engana. Ele é onipresente. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que está no íntimo dos nossos corações. Homens maus como Judas podem ocupar posições de liderança, mas nunca enganaram o próprio Cristo. Jesus conhece todos aqueles que ele escolheu. Jesus deu todas as oportunidades para Judas se arrepender. Ele chamou Judas, ele ensinou Judas, ele comissionou Judas, ele lavou os pés de Judas. Jesus tratou Judas como um amigo. Jesus deu todos os privilégios que os outros discípulos tinham também. Os discípulos foram salvos, porém Judas pereceu. Pereceu porque o seu coração não se arrependeu. Pereceu porque ele não se reconheceu pecador e não entregou a sua vida a Jesus. E eu não sei, meus irmãos, como cada um aqui tem vivido. Eu não sei como tem sido a sua vida com a sua família. Eu não sei como você tem tratado a sua esposa. Eu não sei como você tem tratado o seu marido. Eu não sei como você tem tratado os seus filhos. Eu não sei. Talvez você seja uma coisa aqui, na igreja, diante dos irmãos, mas talvez em casa você seja um dos maiores monstros que existe. Eu não sei como você tem vivido. Somente você e Deus sabe, e aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com você sabem. Mas o que eu quero te dizer é que hoje Deus está te dando a oportunidade de se arrepender. Hoje Deus está te dando uma responsabilidade, a oportunidade de você ser um marido melhor. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você ser uma esposa melhor. Hoje Deus está dando a oportunidade aos filhos a obedecerem e a honrarem os seus pais. Hoje Deus está dando uma oportunidade para que você seja uma pessoa íntegra no seu trabalho, nas suas ações, nas suas amizades, diante dos seus vizinhos.
Hoje Deus está te dando essa oportunidade de se retratar, para que você não viva mais de maneira hipócrita como Judas viveu. Porque uma hora a máscara pode cair. Deus conhece todas as coisas. Então arrependa-se se você tem vivido dessa maneira. Arrependa-se. Não viva duas vidas, viva a vida que Deus quer que você viva. Não seja como Judas, que inicialmente aparentava uma coisa, mas depois não teve jeito. Foi desmascarado pelo próprio Cristo. E aí nós continuamos. Agora no verso 27, nós vemos aqui o traidor endemoniado. E diz assim: e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça depressa. Satanás, que estava por trás de todas as ações de Judas até aqui, agora ele entra nele e passa a governar todas as suas ações até levá-lo mais à frente ao suicídio. E esse é o método que o diabo usa para aqueles que não resistem a ele. Satanás toma posse de Judas, da alma daquele traidor. Judas agora é profundamente uma pessoa de coração endurecido. Claro que eu quero deixar explícito aqui para os irmãos que é impossível que um crente seja possuído por Satanás. Aquele que recebeu o dom do Espírito Santo no momento em que se converteu e que foi selado pelo Espírito Santo, jamais será possuído por Satanás, porque habita nele o Espírito Santo. O que não era o caso de Judas, porque Judas não era alguém salvo. Judas não tinha entregado a sua vida em Jesus. É bem diferente. Pedro foi tentado, Pedro foi seduzido e num certo momento foi até usado por Satanás quando tenta impedir que Jesus fosse à cruz e que Jesus o repreende falando: arreda daqui, Satanás. Nós como cristãos devemos tomar cuidado para que muitas vezes não venhamos a agir com ações que são ali provocadas pelo próprio inimigo, mas o que é diferente de uma possessão demoníaca, como foi no caso de Judas. Então um crente, alguém salvo, jamais será possuído por Satanás, por nele habitar o Espírito Santo. Mas Judas aqui, então, passa a ser totalmente dominado, Satanás entra nele, e todas as suas ações agora, daqui para frente, são planejadas e são arquitetadas por Satanás. Esse traidor, na sequência, é desafiado. O 27b ao 29 vai nos dizer, o final do 27, Jesus diz a Judas: o que você pretende fazer, faça depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu, porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era alguém que trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Jesus despede Judas e ao mesmo tempo revela que ele, Senhor de todos, era plenamente o Senhor da situação. Todos os detalhes de sua paixão, inclusive a hora certa de cada coisa, estavam nas suas mãos, e não nas mãos do traidor. Aquele não era o momento escolhido pelo Sinédrio, não era o momento escolhido por Judas Iscariotes. Por essa razão, Judas teria de trabalhar mais depressa. Jesus diz então para Judas não adiar mais a sua intenção maligna. A sua máscara ali havia caído. Sua ação não podia mais ser postergada. A hora de Jesus havia chegado. Então Jesus declara: em verdade vos digo, que um dentre de vós trairá. Ao mesmo tempo dirige-se a Judas. O que tem para fazer, faça depressa. Então Jesus desafia aqui Judas, pedindo para que ele faça o que ele tinha que fazer, para que ele mais não esperasse aquilo que estava dentro do seu próprio coração. E nós percebemos agora no verso 30, a escuridão aqui do traidor, que vai dizer assim:
Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era de noite. Então Judas Iscariotes sai imediatamente. Era noite. A noite da traição levou à noite eterna de Judas, uma noite de escuridão sem fim, uma noite de condenação eterna. E essa escuridão que estava em seu coração levou ali para as trevas profundas. E aqui o caráter de Judas nos mostra o retrato da incredulidade do Evangelho. Foram inúmeras oportunidades que Judas teve de reconhecer o Senhor, mas ele resistiu a todas elas. Ele alimentou o pecado. Ele não se comoveu diante de nenhuma situação. E aqui à mesa, Jesus lhe dá o último sinal de amizade, ainda o chamando de amigo no momento da traição. Ele sai dali para desgraça e para sua própria condenação. Então Judas teve a oportunidade. Só que muitos têm oportunidades. Muitos um dia escutaram a pregação do Evangelho e escutam até hoje, mas endurecem o seu coração. Eu conheço pessoas que foram curadas com milagres que a ciência não consegue explicar, e que mesmo após tamanho milagre ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Eu conheço pessoas que Jesus o livra, e que todos os dias é falado da pregação do Evangelho, que mesmo assim aquela pessoa ainda endurece o seu coração e não entrega a sua vida para Jesus. Era esse o coração de Judas, de endurecimento, de não entregar a sua vida a Cristo, de não se reconhecer pecador, mesmo com a pregação do Evangelho, mesmo com a oportunidade. Eu penso sempre nisso. Judas andou com Cristo 3 anos, Judas viu tudo. Judas teve esse privilégio, foi ensinado ali diretamente pelos mestres dos mestres, e mesmo assim o seu coração ainda era endurecido. E no verso 31 e 32, os últimos versos, nós vemos aqui que o Senhor é glorificado. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Com a despedida de Judas, meus irmãos, ali a sorte estava lançada, não como se tivesse havido ali alguma incerteza a respeito do plano divino de Jesus morrer pelo seu próprio povo, porque o decreto de Deus ele é imutável e certamente se realizará. Mas agora, com a saída de Judas, a realização desse plano na história alcançou outro estágio decisivo. Quando Jesus se despediu de Judas com as palavras: o que você está fazendo, faça mais rapidamente, o Senhor sabia que tinha sido com esse propósito em mente que Judas tinha deixado a sala, ou seja, revelar às autoridades o paradeiro de Jesus e mostrar-lhes como eles o poderiam prender. E com total conhecimento desse fato, o mestre tinha apenas dito a esse pecador endurecido que, se fosse em frente, fizesse isso o mais rápido possível. Isso mostra que o Filho de Deus era obediente ao próprio Pai, e que ele queria, por meio do sofrimento e da sua morte, tornar manifesto o seu glorioso amor pelos que haveriam de ser salvos. Por meio dessa obediência e por meio desse amor, Jesus, como Filho do Homem, ele foi glorificado. Ele estava glorificado exatamente agora, ao dizer essas palavras ao traidor. A glória estava ainda sobre ele. Ele tinha visto ali uma vinda de uma tempestade em seus últimos momentos, mas em vez de evitá-la, ele caminhou diretamente para ela. E o Senhor, nesse ato de se despedir de Judas, reflete a glória sobre si mesmo, pois ao fazer isso, ele permite ali que a ira de Deus caia sobre si mesmo, enquanto protege os seus. Esse era a glória de Deus. E nesse exato momento, meus irmãos, que parecia ser de derrota e de desastre sobre Jesus,
o Filho do Homem, na verdade, será glorificado, está sendo glorificado. Deus estava sendo glorificado nele. Os dois são inseparáveis. Sempre que pensamos no sofrimento de Cristo, nós nunca sabemos, por exemplo, o que admirar mais. Se sua submissão à vontade do Pai, a essa morte, ou o desejo do Pai de entregar o seu próprio filho para morrer pelo seu povo. Então todas essas duas atitudes são admiráveis. Mas aqui nós vemos o próprio Pai entregando o seu próprio filho para morrer pelo seu povo. Os judeus são responsáveis por ter rejeitado o filho? Sim. Judas é responsável também por ter entregado o Filho de Deus? Sim. Mas quem mata o próprio Jesus é o próprio Pai. Porque havia um plano. Jesus se coloca à frente da ira de Deus. Jesus leva sobre si todos os nossos pecados. Jesus veio para esse propósito. Jesus veio ao mundo para morrer, para ressuscitar pelos nossos pecados. E ninguém poderia ter impedido isso. Tanto que Pedro, quando tentou, não conseguiu. Porque esse era o plano de Deus. Matar o seu próprio filho em favor dos nossos pecados. Não isentando, claro, a responsabilidade daqueles que foram responsáveis pela morte de Jesus. Não isentando a responsabilidade de Judas ter sido o traidor. Mas esse era o plano. Deus queria que Jesus sofresse. Deus queria que Jesus levasse sobre si todos os nossos pecados. Que a sua ira fosse derramada em Jesus, fosse depositada em Jesus. E se Deus foi glorificado nele, também o glorificará em si mesmo. Como o verso 32 diz, o Pai e o Filho são glorificados um no outro. Pois, embora eles sejam duas pessoas, eles são um só em essência. Então, por meio da paixão, por meio da ressurreição, por meio da ascensão de Jesus, Deus glorificará o Filho em união íntima com Ele mesmo, de modo que a glória do Filho reflete a glória do Pai e vice-versa. Então, imediatamente Ele o glorificará. Imediatamente, no Getsêmani, em Gólgota, eles estão logo ali, em relação a Jesus, no virar da esquina. E era a noite ali. E em poucas horas, o Filho do Homem estaria entregue, por exemplo, no Getsêmani. Era chegado ali o momento de Jesus entregar a sua própria vida em favor de nós, pecadores. Então nós aprendemos algumas lições nessa narrativa aqui de Judas. Nós aprendemos que nós podemos ser membros de uma igreja local, que a pessoa ela pode ter um cargo religioso, ela pode ter uma ocupação importante na igreja, pode ser muitas vezes um dizimista fiel, e mesmo assim ainda não ter se arrependido e ter entregado a sua vida a Jesus. Nós aprendemos aqui que podemos enganar a todos, menos a Jesus, que tudo sabe e que tudo conhece. Aprendemos que Jesus de maneira nenhuma é pego de surpresa. Aprendemos que a morte de Jesus, embora parecesse fracasso aqui diante dos homens naquela situação, para muitos parecia isso, para nós que estamos em Cristo é vitória, porque Jesus venceu a própria morte. Aqueles que nele crescerão estão libertos dessa ira vindoura de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus, ela nos traz paz, ela nos traz esperança de que um dia nós iremos morar com Ele, já desfrutando da vida eterna ainda nessa vida. Então, se você já tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você já o recebeu, seja grato por isso. Proclame esse evangelho a outras pessoas, com as suas atitudes, no seu trabalho, diante dos seus amigos, diante dos seus familiares, no seu casamento, na sua família. Se você ainda não tem a Jesus,
embora você tenha nascido na igreja, embora você já tenha se batizado nas águas, embora você seja dizimista, embora você tenha algum cargo importante, mas se você ainda não se arrependeu e se ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso ainda hoje, porque Ele está te dando a oportunidade para fazer isso. Só você conhece o seu próprio coração diante de Deus. Então pense, reflita nessa palavra de hoje. Não queira ser como Judas, que participou de tudo, mas que no final foi um traidor, mas que no final a sua máscara caiu e não pôde então ser salvo. Não seja como Judas, seja como Pedro, que mesmo negando a Jesus, mais à frente, quando Jesus o chama e que Jesus o pergunta se ele o amava por 3 vezes, Jesus começa ali a restaurar o coração de Pedro. Em Atos 2, na descida do Espírito Santo em Pentecoste, quando Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem, a partir dali você vê um Pedro transformado. Você vê um Pedro que se arrependeu. Diferente de Judas, que sentiu o remorso. Judas, que reconheceu sim, que tinha entregado o Filho de Deus, que devolveu ali as moedas que tinha recebido por ter entregado a Jesus, mas que não se arrependeu. Ele sentiu um grande remorso, mas não arrependeu como Pedro se arrependeu. Então, nesta manhã, Deus se dá dando essa oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus, oportunidade de você que, mesmo sendo salvo, tem vivido uma vida de hipocrisia, talvez uma vida aqui dentro e uma outra vida fora da igreja, de consertar os seus caminhos, de ser um pai melhor, de ser um marido melhor, de ser uma esposa melhor, de ser um filho melhor, de ser um patrão melhor, de ser um empregado melhor, de ser uma pessoa melhor diante da sociedade, para que você reflita Cristo quando você, através das suas ações, mostrar de fato quem você é. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude na nossa caminhada cristã. Quero orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor enviou o teu Filho para morrer naquela cruz em favor dos nossos pecados. Nós te agradecemos porque Ele ressuscitou. Nós te agradecemos porque hoje Ele vive. E um dia Ele irá voltar para buscar a tua igreja. E nós te agradecemos por tamanha salvação. Senhor, ajuda, Senhor, aqueles que têm passado por dificuldades. Ajuda, Senhor, aqueles que são salvos, mas não têm conseguido colocar em prática o cristianismo muitas vezes em seu trabalho, em suas casas. Que o Senhor tenha misericórdia. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo para fazermos o que é correto. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais a sermos cristãos melhor. A cada vez mais, Senhor, sermos pessoas melhores diante da sociedade. Que sejamos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, cristãos melhores e que nós venhamos dar um bom exemplo, Senhor. Para que nós não venhamos viver como um hipócrita, assim como viveu Judas, que mostrou-se uma coisa, mas na sequência nós vimos que a máscara dele caiu, Senhor, e que ele não era alguém salvo, Senhor. Trabalha, Senhor, no coração de cada um que aqui está presente, Senhor. Fortalece a vida de cada um aqui, Senhor. Dá certeza cada vez mais àqueles que já têm a salvação de que eles são filhos de Deus. Embora nós passemos por um momento de dificuldades, de tentações, mas o Senhor é quem nos persevera, o Senhor é quem cuida de cada um de nós. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Por isso nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.